A economia do agronegócio, o famoso malvadão, o que manda riqueza pro exterior e que não alimenta nenhum brasileiro, né? É isso aí, vamos ver. Vamos lá. Desde que o agronegócio se consolidou no Brasil como principal setor exportador e o nosso principal cartão postal... Caramba, André, você gravou esse vídeo aí assim que acordou, né? Para grãos e alimentos no comércio internacional, criou-se uma certa narrativa. O Brasil é pobre porque exporta grão e importa celular. Eu tenho certeza que você já ouviu esse saber popular ou pelo menos alguma variação dele alguma vez na vida. E é fácil entender por que ele soa tão convincente. O agronegócio no Brasil exporta em grande parte commodities e produtos in natura, como soja, trigo, milho, café, açúcar, carnes e outros alimentos. Produtos esses que não precisam passar por uma grande quantidade de processamento antes de serem vendidos e, por consequência, não agregam muito valor no processo de produção. Um baixo valor agregado significa tanto que o país perde a oportunidade de gerar empregos adicionando valor no final da cadeia produtiva, quanto que, eventualmente, o Brasil passa pela situação esquisita de vender 1 tonelada de cacau in natura para a Suíça, só para depois comprar esse cacau de novo deles no formato de chocolate, pagando de 4 a 5 vezes o preço que a gente vendeu. Que delícia! Se você olhar superficialmente para isso aqui... Pode ser, 1.5, pode ser. E parece que a gente tá pegando o pior lado da barganha nessa troca. E por muito tempo, isso foi um argumento tão forte que moldou as políticas econômicas do Brasil e de vários países da América do Sul. O Brasil, sobre essa lógica, nunca ia se tornar um país desenvolvido, porque a nossa relação com os países desenvolvidos é uma de dependência. Nós enviamos para eles matéria-prima e trabalho barato, e eles nos enviam produtos industrializados de alto valor. Como a maior parte dos países menos desenvolvidos tem uma economia que se baseia em extrativismo e agricultura, e a maior parte dos países ricos tem economias industrializadas, a narrativa de que o Brasil precisa superar a agricultura para se industrializar fica ainda mais forte. A partir de 1950, sob a influência de um grupo de economistas da CEPAL, essa tese de industrialização por substituição de importações foi colocada em prática não só no Brasil, como em toda a América Latina. E então a América Latina entrou em um ciclo de prosperidade nunca visto antes, criando indústrias globais e competitivas e finalmente se tornando desenvolvida. A moto mais viajada da história, com 0 quilômetros. Bom, obviamente... Esse vídeo é muito bom, mano. Esse vídeo é muito bom. Não deu certo, né? 70 anos de protecionismo depois e a indústria ainda precisa que o Estado dê mais 100 anos de reserva de mercado pra ela só parar em pé, enquanto você ainda paga 80 mil reais num quid pelado. Mas eu tô me desviando muito do tópico já. Vai lá ver os outros 4 vídeos no canal que a gente reclama bastante disso com mais detalhes. E parte da razão dessa estratégia de desenvolvimento não ter dado vídeo no canal que a gente reclama bastante disso com mais detalhes. Esse vídeo do Marcos Lisboa da Zona Franca de Manaus é muito bom, velho. Da razão dessa estratégia de desenvolvimento não ter dado certo e ter criado um monte de indústria inútil e improdutiva é que essa tese de que a gente precisa adicionar valor em cada etapa de produção para se tornar um país rico é falsa. Deixa eu te explicar melhor. Esse é um gráfico que mostra as exportações do Brasil no ano de 2022 dividido pelo tipo de produto. Vocês podem ver que os produtos que a gente mais se especializa em exportar são justamente esses de baixo valor agregado. Petróleo bruto, minério de ferro, minério de cobre, soja, milho e café in natura, açúcar, carne e outros alimentos. Se você comparar com o Japão, o contraste é gritante. Não tem quase nada de matéria-prima. Os maiores grupos são circuitos, microchips, computadores, semicondutores, carros, produtos químicos, todos produtos com altíssimo valor agregado em cima. Ah, mas o que isso aqui tem a ver com agro? Calma, eu já vou chegar lá. O Japão é pelo menos 2 vezes mais rico do que o Brasil e dentro da nossa tese parece que faz sentido. Afinal, eles têm uma economia extremamente tecnológica e diversificada, enquanto a gente vende soja. Só que se a gente vasculhar um pouco mais, a gente encontra a Austrália, que é ainda mais rica do que o Japão, 3 vezes mais rica do que o Brasil, e exporta minério de ferro, carvão mineral, gás e ouro. Para vocês terem uma ideia, o Quirguistão tem uma economia mais complexa e diversificada do que a Austrália e é 10 vezes mais pobre. Da mesma forma, a Islândia vende alumínio bruto e peixe e é mais rica do que todos esses outros. Então, o que está acontecendo aqui? Bom, os países tendem a se especializar nos fatores de produção que eles têm maior disponibilidade e facilidade de empregar. Então não é uma regra de fato, né? Não é uma regra, então. Não é porque a gente exporta laranja que a gente tem que ser pobre, né? A Islândia aí exporta peixe, meu irmão.
Então não é uma regra. Cara, o canal Manual da Economia é muito bom, meu irmão. Aqui é realmente aprendizado, é escola, é sentar e aprender, entendeu? É sentar e aprender. A Austrália tem um território bem grande e uma ampla reserva de recursos minerais, então ela exporta minério de ferro, carvão e gás e compra no mercado internacional aquilo que ela não consegue produzir. O Japão, pelo contrário, não tem quase nenhum recurso natural ou mineral relevante em seu território, mas ele possui uma população altamente educada e concentrada num espaço pequeno. Então ele vende carros e semicondutores e compra petróleo e gás. A Islândia tem peixe e ela vende peixe. Mas assim como a Islândia vende peixe para o Japão e importar semicondutores não é uma exploração por parte do Japão em cima da Islândia, o Brasil vender soja para a China e importar carro elétrico também não é uma exploração da China sobre o Brasil. Se vender suco de laranja para os Estados Unidos e comprar iPhone significasse que a gente é explorado, então o Brasil vender algodão cru para Bangladesh e comprar camiseta também seria uma exploração. E o Bangladesh sobre o Brasil. Você entende como essa lógica não faz sentido? O desenvolvimento de um país tem muito mais a ver com a produtividade de cada setor da sua economia do que com quanto valor ele agrega em cada etapa de produção. E nesse aspecto, o agro é de longe o único setor da economia que funciona. Em um estudo que a gente já citou diversas vezes nesse canal, nos últimos 25 anos, o único setor em que a produtividade melhorou consistentemente foi na agricultura, crescendo em ritmo chinês, por volta de 6% ao ano. Nesse mesmo período, a produtividade na indústria caiu e nos serviços ficou completamente estagnada. O agro também tem o mérito de ter puxado o crescimento do PIB nos últimos anos, bem como ter sido peça-chave no último grande período de crescimento sustentado que o Brasil tem. Então essa parada de agregar valor não importa muita coisa. Mesmo que seja um negócio primário, velho. Tendo produtividade, é o que interessa. Teve entre 2000 e 2012 pelo superciclo das commodities. Mas o agro é o setor que mais recebe subsídios da economia brasileira. Aí é fácil, né? Se você acompanha um pouco o debate político e de economia no Brasil, alguma vez você já deve ter ouvido que o agro é o setor que mais recebe subsídios da economia brasileira. Domínio do agronegócio, que não necessariamente é algo ruim. É o problema dele sugar recursos demais dos outros setores e não deixar a gente desenvolver os outros setores. E não é só sugar recurso via taxa de câmbio, como nosso querido professor Bresser coloca, mas também por meio de subsídios creditícios, por meio de benefícios tributários que vão aos cântaros para esse setor, por meio de uma série de facilidades que eles gostam de negar para outros setores. E assim, é bem fácil eu vir aqui e dizer não, ele não é, e inclusive a CNN já verificou isso, e na verdade ele é o setor que menos recebe recursos. Uma das críticas que o agro mais recebe é que ele seria o principal setor beneficiado dos subsídios do governo federal. A agropecuária recebeu mais ou menos 90 bilhões de reais em subsídios, a indústria ficou em segundo lugar, então com 96 bilhões, e na verdade o comércio e serviços acabou liderando esse crescimento de subsídios com 385 bilhões de reais. E no orçamento de subsídios da União vocês podem ver isso. Ou seja, a gente viu que indústria, comércio e serviços foram os que menos cresceram em questão de produtividade. E são os que mais recebem subsídio. E o agro, que é o que mais cresceu em produtividade, é o que menos recebe. A crítica é o contrário, então. Tinha que se receber mais, tá ligado? Com 385 bilhões de reais. E no orçamento de subsídios da União, vocês podem ver isso também. Mas aí existe uma história boa pra se contar, porque o agro não foi sempre tão barato. Lembra quando a gente falou pra vocês sobre aquele grupo de economistas de 1950 que defendiam a industrialização como chave pro desenvolvimento? Bom, o fato dessas políticas não terem dado certo não significa que elas não tiveram impactos duradouros sobre o Brasil durante muito tempo. A partir dessa influência de 1950 em diante, o foco da política econômica brasileira seria para sempre desenvolver a indústria. A agricultura ficaria em segundo plano. Mas mesmo assim, comparado com hoje, o agro tinha um nível de proteção muito maior. Durante o período da ditadura, o suporte dado pelo governo como percentual da produção de grãos chegou a passar de 40%. Havia todo um sistema de crédito subsidiado muito mais amplo do que se tem hoje, propiciando a criação de cooperativas gigantescas com uma parcela igualmente gigante de recursos públicos, forte intervenção do governo nos preços das commodities e altíssima proteção no formato de tarifas de importação de, em média, 32% para a maioria dos grãos e alimentos, podendo chegar ao máximo de 105%. Por um lado, tabelava os preços dos alimentos e subsidiava os agricultores para deixar os preços baixos, e por outro, subsidiava a indústria de implementos agrícolas e protegia ela, mesmo ela sendo cara e ineficiente. Só que na ânsia e megalomania de subsidiar tudo e todos ao mesmo tempo, o governo militar se afundou até a cabeça de dívida externa, coisa que a gente também já falou aqui nesse canal. E quando a conta chegou com a crise da dívida nos anos 80, o governo ia ter que escolher alguma coisa para cortar.
Sofrendo pressões do FMI e do Banco Mundial pelo iminente calote da dívida externa que o Brasil ia dar, o governo Sarney cortou toda a rede de amparo ao agronegócio brasileiro. Entre 1986 e 1989, os subsídios ao agronegócio brasileiro caíram mais de 70%. Em 1990, foram eliminadas todas as restrições à importação de produtos agrícolas e no ano seguinte, a tarifa média sobre os produtos agrícolas caiu mais da metade, enquanto a alíquota máxima caiu de 105% para 35%. Caso interessante, o algodão teve sua alíquota completamente zerada porque o governo queria estimular a indústria têxtil, o que fez a importação de algodão quintuplicar entre 1988 e 1993, e a produção nacional cair pela metade. Cooperativas que cresceram com crédito rural abundante e barato, perderam sua fonte de financiamento. Aí, cara, subsídio não serve pra merda nenhuma. O que importa mesmo é menos burocracia. Entendeu? Tira imposto dessa merda. Emblemáticos, a gigantes Cooperativa Agrícola de Cotia e a Sul Brasil quebraram, ambas em 1994. Enquanto a Cotrijuí, que já foi a maior cooperativa da América Latina, acumulou uma dívida de mais de 1,8 bilhão de reais, até entrar em liquidação judicial em 2018. Naturalmente, nada disso foi fácil. As cooperativas eram como bancos para os produtores rurais. Então, quando elas quebravam, o produtor que tinha soja em custódia ficava sem receber. Pior ainda, enquanto as cooperativas estavam entrando em falência e não conseguiam honrar com suas obrigações, a economia do Brasil estava em frangalhos, sofrendo com a hiperinflação e a década perdida. Nessa tempestade perfeita, não é surpresa que uma grande parte dos agricultores tem que ter vendido parte das suas terras para quitar suas dívidas e não quebrar. A incrível indústria nacional de computadores, que o exército tentou desenvolver, faliu, que nem a gente mostra nesse vídeo aqui. E a própria indústria de implementos agrícolas nacionais, que tinha empresas como CBT, Ingesa e Agrale, ou faliu ou perdeu muito mercado para os estrangeiros. Mas, depois da reorganização econômica do Plano Real, um padrão começou a emergir. Enquanto a indústria recorreu, através da Fiesp, CNI e todos os meios possíveis, para aumentar o seu nível de proteção, seja fazendo lobby pelo aumento das tarifas sobre produtos industrializados, como ela faz até hoje, através da manutenção de arranjos econômicos improdutivos, como a Zona Franca de Manaus, ou de crédito subsidiado do BNDES a indústrias estratégicas, o agro, por outro lado, viu o seu nível de proteção diminuir ainda mais. De 2000 a 2020, o Brasil diminuiu em termos reais o nível de suporte total à agropecuária de 19,3 bilhões para 4,45 bilhões de dólares, uma queda de 77% em 20 anos. Na realidade, os subsídios ao agro brasileiro equivalem ao todo... Mano, meu Deus, velho, é impressionante como tanto de mentira que chega na gente, né, velho? Mano, o senso comum é que o agro, mano, que o governo sustenta o agro, que tem subsídio pra caramba, cara, que é praticamente o governo vai injetando grana no agro e é isso aí, é por isso que o agro vai bem, porque o governo vai injetando grana no agro. Caramba, mano! O agro, há décadas aqui que ele tá mostrando que o agro é desprezado por esse país, mano. Os caras estão economizando, velho, no agro. Pelo amor de Deus, mano. A apenas 2,6% da receita bruta do produtor, 4 vezes menos do que os Estados Unidos, 7 vezes menos que a União Europeia e 8 vezes menos que a China. O Banco Mundial e a OCDE, inclusive, citam o agro brasileiro como case de sucesso, apontando que, mesmo com níveis baixos de suporte e proteção que continuam a cair, o setor ainda teve um crescimento de produtividade muito acima da média mundial. Olha isso, mano, que país maldito, velho. Que país maldito. Mano, o único setor que dá certo é o setor que a gente mais despreza, mano. Que a gente diminui investimento, diminui suporte, diminui tudo. Diminui tudo. E é justamente o setor mais produtivo, cara. E não, velho, é senso comum que o agro é, tipo, quase que financiado por completo pela União. Pelo amor de... Cara, impressionante. Como é bom esse canal Manual da Economia, velho. Como é bom, mano. Como é bom, velho. Isso que eu falo, mano. Ficar lendo esses bagulhozinhos de notícia aí, velho. Tá tudo errado essas bombas aí, mano. Tem que ficar lendo só artigo mesmo. É tão menor do que em outros países? Da onde que vem essa ideia de que o agro é essa esponja gigante de subsídios que só se sustenta com a Vem do Jones Manuel. Bom, geralmente quando você vê alguém criticando o agro por receber muitos subsídios, a pessoa vai falar algo como isso aqui. O crédito agrícola no Brasil... Falei, velho. Tinha que ser, né, mano? É 280 bilhões para o agronegócio e só 30 bilhões para a agricultura, que produz para o mercado interno. O que, para uma pessoa que não entende muito do assunto, pode dar a entender que o governo pega esses bilhões, dá na mão dos agricultores e foda-se.
Só que não, esses bilhões são empréstimos que são feitos ao produtor rural, que depois que ele colhe, ele paga tudo de volta. Pegando o exemplo de 2023, o montante de crédito rural liberado no Plano Safra foi de 340 bilhões. Só que desse montante total de recursos, só 1/3 teve os juros rebaixados pelo governo, principalmente os financiamentos direcionados aos agricultores familiares. O custo total de equalizar os juros dessa faixa de financiamento ficou em torno de 10 bilhões de reais, ou aproximadamente meros 0,8% do valor bruto da produção agropecuária nacional. Só que como esse número é muito menos impressionante, geralmente o que estampa as manchetes são os 300 bilhões ou mais. E esse tipo de alegação geralmente vem junto de outra muito popular. O agronegócio ele não produz fundamentalmente para o mercado interno, ele produz para exportação. Ele faz com que comida seja uma mera mercadoria exportável. Novamente, dando a entender... Cara, eu obviamente não tenho conhecimento do André Bellini, mas o pouco que eu pesquisei, cara, isso é mentira, mano. Lógico, tem coisas, principalmente a soja, em sua maioria é para o mercado internacional. Agora, por exemplo, o agronegócio, cara, juntamente, obviamente, com a agropecuária, 80% da carne de qualquer tipo, carne branca, carne vermelha, qualquer tipo de carne, 80% é produzida pelo agronegócio, mano. Pessoa leiga, que os malvadões, grandes produtores do agronegócio brasileiro vendem toda a sua produção para fora e quem realmente é responsável por colocar comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Geralmente essa alegação também vem com um número e uma manchete. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. E isso, de novo, é falso. Segundo a Embrapa, pelos dados do Censo Agropecuário 2016-2017, em uma cesta de 65 produtos, a agricultura familiar é responsável pela produção de só 5... Olha só, qual é a participação da agricultura familiar na produção de alimentos no Brasil e em Rondônia? Com base nos dados do Censo Agropecuário 2016-2017, foi elaborada uma lista com cesta de 65 produtos agrícolas, abrangendo a produção de grãos, cana-de-açúcar, hortaliças e espécies frutíferas. No conjunto desses 65 produtos, a participação na agricultura familiar foi de apenas 5%, mano. 5,7% dos produtos, excluindo a soja, o milho, o trigo e a cana-de-açúcar, que são tradicionalmente associados à exportação, a participação da agricultura familiar alcançou 30% do total produzido em toneladas. O inverso do dado que geralmente citam nessa discussão. Mas tem uma coisa que os críticos do agro geralmente acertam. O sucesso do agro no Brasil tem sim um papel bem forte do governo no meio, não através de subsídios. Ó, olha isso aqui, ó, peguei aqui no GPT. É isso mesmo, GPT. Ó, perguntei aqui, ó, quanto da carne que o agronegócio produz vai para o mercado interno e mercado internacional? Carne de frango, 65% permaneceu no mercado interno. Carne bovina, 70% no mercado interno. Carne suína. Bom, aí não tem porcentagem, tem só o número. Mas enfim, vocês perceberam, né? A maioria, pelo menos, das carnes é para o mercado interno. Mas através de uma pequena agência chamada Embrapa. Solo ácido improdutivo na região mais importante para a produção nacional de grãos hoje. Através de novas variedades de sementes e técnicas inovadoras de fertilização, a região que produzia só 7% da soja do Brasil em 1970 passou a produzir mais de 60% em 2006. Um ganho de produtividade total de 5,2% ao ano por mais de 35 anos. Juntamente com a abertura comercial, o investimento público em pesquisa e desenvolvimento realizado pela Embrapa é reconhecido em um estudo do Banco Mundial como uma das principais razões pelo sucesso do agro brasileiro. Aliás, um dos poucos exemplos no Brasil de uma política pública que realmente funciona. Então, qual que é a lição que a gente consegue tirar do agro brasileiro para o resto da economia? Bom, a principal, eu diria, é que a eficiência e produtividade de um setor na economia está quase sempre atrelada à sua integração no mercado internacional. O agro, assim como a indústria, sofreu muito com a abertura comercial no início dos anos 90. Muitas cooperativas quebraram e muitos produtores perderam as suas propriedades na incapacidade de conseguir lidar com a inadimplência a partir do momento em que a fonte Aqui não vem as carninhas gostosas.
de financiamento ampla e barata do governo secou. A abertura comercial definitivamente não foi um processo indolor para o agro brasileiro, mas ela serviu como um filtro para selecionar as melhores empresas e produtores para ele finalmente conseguir se integrar no comércio internacional. Com toda a reestruturação pós-anos 90 e a terapia de choque de exposição ao mercado internacional, hoje o agro é um dos Manual da economia. únicos setores na economia que consegue competir de igual para igual com os gigantes da economia global, Estados Unidos, Europa e China, até fazendo eles de vez em quando levantar suas próprias barreiras frente ao agro brasileiro, alegando que a competição é injusta. E tudo isso mesmo com a nossa deficiência crônica. Cara, é importante a gente saber desses dados aí, cara, porque o que falam é que o agro não produz absolutamente nada pro mercado interno, né? Só fica enviando cana-de-açúcar, soja, milho para mercado internacional, lucrando com essa exportação, enquanto sobrevive de subsídio aqui no mercado interno, né? O que é mentira, mano. O que é mentira. Isso é, tipo assim, isso é uma mentira absurda, cara. Acabei de mostrar pra vocês, mano. 80% da carne bovina que a gente consome é produzida pelo agronegócio, velho. 80%. 80%. De frango é 65%. De infraestrutura e com o, pelo menos comparativamente, muito menor nível de suporte que o nosso agro tem frente a esses outros países. A ironia do agro frente à indústria é que ambos tiveram grande parte do seu sistema de proteção desmantelados nos anos 90. O agro, de certa forma, muito mais, mas apenas um conseguiu se reinventar e se posicionar como forte setor exportador. E, curiosamente, foi o que recebeu menos apoio do Estado. A indústria continua presa no ciclo eterno de pedir tratamento privilegiado e proteções, o que não só torna ela eternamente estagnada, como também respinga em você, consumidor, que paga mais caro em produtos piores para poder sustentar esse ciclo. E é claro, existem problemas com o agro. O setor é altamente concentrado e desigual. Oxe, o Junito tava em live? Emprega pouca mão de obra e com baixa especialização e faz lobby para enfraquecer as regras mais rígidas no uso de pesticidas e para fazer vista grossa sobre desmatamento ilegal. É verdade. É verdade, cara. O Arthur Duval falou que o leite do Peru era muito diferente, né, cara? Sem lactose, sem... e leite desnatado, que é uma bosta, né? Por que você não toma leite? É que eu gosto do leite mesmo. Inclusive, eu fui pro Peru agora e eu fui no café da manhã lá que tinha o leite do Peru. Cara, o leite do Peru é uma delícia. A gente não tá argumentando que ele é perfeito, mas se a gente conseguisse aprender e aproveitar com ele as tá. Seja bem-vindo aí, Marcelo. partes que funcionam, aprender com os poucos exemplos no Brasil de coisas que dão certo, ao invés de continuar insistindo em fórmulas fracassadas, talvez haja pelo menos um caminho para fazer o resto da economia brasileira funcionar. Mas era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado por terem assistido e eu vejo vocês na próxima. É os guri. É os guri. Muito brabo o vídeo do Manual da Economia aí. Como sempre, belos vídeos. E fica de ensinamento aí, né? Primeira mentira desmentida. Não, o agronegócio não é o mais ajudado pela União. Ao contrário, é o menos ajudado a cada ano, cada década que passa. É mais desprezado e menos ajudado pelos respectivos governos brasileiros, né? Desde os governos militares. Então, primeira mentira, caída por terra. Segunda mentira, que o agro ele só fica exportando as coisas e, na verdade, quem sustenta os alimentos que o brasileiro consome é a agricultura familiar. Mentira. Completamente mentira. Ele mostrou ali que de 65 produtos basilares, a agricultura familiar produz 5% do que é consumido aqui. O resto é tudo agronegócio. Então, assim, mentiras que a gente vê a todo momento aí sendo faladas por galera, principalmente os comunistas que odeiam agro, né? Glauber Braga, Jones Manuel. Todas as mentiras aí, cara, o André Bellini aí no Manual da Economia fez questão de desmentir pra gente. Top o vídeo, né, cara? Os vídeos deles são sempre muito bons, mano. Isso que é um canal, né? Não é um canal de vagabundo igual o meu, né, mano? Que só fica fazendo react.